Rogério Oliveira, meu parceiro, como é que você está? Seja bem-vindo ao Na Mira, para mais um Na Mira do Esporte, meu irmão. Boa tarde, Cristiano Na Mira, boa tarde a você de casa. Deixa eu só falar, popô frouxo? Popô frouxo. Popô frouxo? É. Essa foi a frase, adorei, popô frouxo. Cara, pra não falar bunda mole, eu vou falar popô frouxo. Essa foi boa, gostei. Bom, estivemos lá, né? Você esteve comigo lá. Educação, né? Vamos falar de educação. A educação é importante. Isso aí é um comentário que a gente tinha que falar aqui, eu tinha que falar para vocês de casa. Pessoal, existem coisas na nossa vida que a gente tenta entender, mas a gente não entende, né, o Cristian? Aí, mas a gente vai... Bom, sabe o que acontece? Tem uma outra coisa que eu falo também, né? Quem tem credibilidade, quem tem história, muitas vezes... Colocar até a imagem de um roubo aí sem querer. Quem tem credibilidade, quem tem história, muitas vezes não tem a necessidade muito de se explicar, porque eu adorei uma frase, só para quem não sabe, eu estive no evento, no campeonato de futebol, nesse final de semana, estive lá no campo do Veca. Eu estava conversando com meu amigo Agüero, que cobre lá a Várzea, né? E uma pessoa filmou eu e o Agüero, e quando chega o prefeito para me cumprimentar, eu cumprimentei, né? De forma respeitosa, porque o prefeito é meu adversário político, não é meu inimigo, né? E eu adorei uma frase que uma pessoa disse, né? Muito a respeito disso. Ela falou assim, fala mais sobre a pessoa do que gravou do que necessariamente você. Eu fui lá, no meu momento de folga, falar sobre futebol, ver o futebol amador, prestigiar o futebol amador. Encontrei o prefeito e cumprimentei ele como eu cumprimento em todos os eventos sociais. Mas, infelizmente, quiseram deturpar isso de um jeito muito escroto e babaca, né? Mas, no final das contas, Deus é bom, porque aconteceu que o vídeo acabou bombando. Eu fiz o vídeo viralizou nas redes sociais. Deu mais audiência o vídeo do que a minha treta com o deputado. Pra você ter ideia, velho. Eu imagino. Então, assim... eu acho que a gente não pode tirar o brilho do futebol e do evento e não pode culpar ou levar esse problema para todo mundo quando um desqualificado apenas toma uma atitude, né? Então não faz nenhum sentido e assim, eu procuro ignorar, né? Gente que não tem importância, né? Pessoa que não tem importância a gente ignora, né? Mas fico feliz que deu uma audiência boa para mim. E eu vivo de audiência, essa é a verdade. Então, para mim, tá tudo certo. E quando a gente faz isso, né, que assim, vai até o campo, a política que nós fazemos no campo é uma política de amizade. Na amizade, a gente conversa com o outro e a vida é uma política, né? Então, foi triste, um comentário foi triste, o vídeo foi triste, a gente acabou, né, complicando. E aí, Rogério, tem uma coisa, as pessoas ficam se perguntando assim muitas vezes, por que o político não vai em tal lugar? Poxa, eu já vi isso, eu não vejo um vereador, um político assistindo um jogo, não vejo um político assistindo um balé. É porque muitas vezes o cara quer se poupar de um desgaste desse, porque embora você tenha 99% das pessoas ali com educação, com noção, uma pessoa sem noção, desqualificada, suja todo o resto, né? Então, às vezes você entende quando acontece isso, é lamentável. E eu fiz questão, só para comentar, eu fiz questão de convidar o Cristian para ir até um sábado lá, porque lá é um local, como muitos outros, que a gente tem muitos amigos. E quando eu chego nos campos e as pessoas perguntam, e o Cristian, traz ele aqui, vamos dar um abraço nele, a gente gosta da pessoa, Cristian Charles. A questão política dele é uma outra questão. Sim. E aí eu convidei, ele foi e teve esse contratempo, mas já foi superado, vamos tocar pra frente. Tá aqui. Ótimo, a gente fez de um limão a limonada. Exatamente. Vamos lá para não perder muito tempo? Bora. Bom, já estou aqui com os resultados do cinquentão para avisar você de casa. A categoria cinquentão já está na sua reta final, são times em menor quantidade, então vai terminar antes, tá bom? Então assim, aqui são os resultados do último sábado, o campo do Real Veneza, o Veneza ganhou por 5-2 do Jardim Brasil, e no campo do Veca, onde nós estivemos, foi a vitória do líder Caraguava, que venceu o Recreio Santista. Aí, a gente já tem uma outra insert para a gente terminar aqui. Na Arenderac, o Sport Clube Peruíbe ganhou de 1-0 do Rachão. E no campo do Veca, não, esse aqui não, desculpa. Volta porque tem um insert do cinquentão ainda.
Tem o cinquentão ainda. Ainda tem a classificação do cinquentão e as quartas de finais. São 4 jogos, são 4 jogos aí. É assim mesmo, aqui acontece. Ao vivo é assim, programa ao vivo é assim. Tá? Porque assim, eu expliquei, a quantidade menor de clubes no cinquentão. Então, no próximo sábado, para você que gosta de estar acompanhando, tá? Nós já temos aí as partidas das semifinais da categoria cinquentão. Então, ó, eu já falei sobre esses jogos aqui, tem mais um, que são mais 2 jogos. É isso, legal. No Bechir também chamamos do Bechir. Sim. A goleada do Veca em cima do Tropical, né? Mas o Tropical já estava tranquilo também quanto a isso. E no último jogo, no campo do Bahia, o empate do Estrela com o Bahia. Vamos acompanhar aqui a classificação do cinquentão e aí eu explico depois as semifinais. Tá aí, ó. O grande líder Caraguava com 21 pontos, o Tropical 15, o Real 13 e o Recreio 13. Então, os 4 primeiros colocados, como tá na tabela no regulamento. E o Veca não se classificou mesmo com a goleada, hein? Deu goleada. Bobeou em um jogo, olha a diferença. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Já para próximo sábado, como eu avisei, coloca aqui pra gente acompanhar, né, as semifinais da categoria cinquentão, que já vai ter aí primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, que é normal isso que acontece. Então, no próximo sábado, dia 2, após o feriado, às 15h30, no campo do Caraguava, como o Caraguava foi o primeiro colocado, tem a vantagem de jogar em casa, enfrenta o Recreio Santista. E também no dia 2, lá no João Bechir, como o Tropical ficou melhor na classificação do que o Real Veneza, tem aí o confronto entre Tropical e Real Veneza, o outro jogo da semifinal. Então são 2 jogos importantíssimos para você que gosta de futebol estar no campo, né? No sábado, a partir das 15h30, já começa as semifinais da categoria cinquentão. Vamos já pular para a primeira divisão. Primeirão divisão, domingo de manhã, os jogos das 8h45, tá aí, ó. A vitória do Peruíbe contra o Rachão por 1-0. O Rachão não vem bem no campeonato. O outro jogo no campo do Veca, boa vitória do Gueto em cima do Estrela. Tem mais aí? Mais os jogos aqui pra gente? Vamos lá? Vamos colocar aqui. O empate, bom empate esse, o Bahia se recuperando, né? 2-2 contra o Tropical lá no campo do Caraguava. E o jogo das 10h30, o Derac, né? O DR empatando com o Real Veneza também em recuperação. O Veneza aqui muito legal, viu? Bacana a recuperação dos nossos times também. Nos jogos para finalizar às 10h30, o Caraguava mantendo aí a sua regularidade nas vitórias, foi para cima do Caiçaras e venceu. E aí, pessoal, a grande não é novidade, né? A grande surpresa realmente, um time novo, eu já comentei sobre isso, a vitória do Imperatriz sobre o Recreio Santista no campo do Veca. O Recreio Santista é um time conceituado, mas o Imperatriz veio na sua juventude e venceu, é o líder da categoria na atualidade, é o Imperatriz. Tá aí, ó, para você acompanhar. O Imperatriz com 18 pontos, foi assim uma ascensão muito grande da equipe do Imperatriz. O DR vem com 16, o Caraguava com 15 e o Recreio com 13. Esses são os 4 primeiros colocados aqui na primeira divisão. Cuidado aí, ó, porque tem rebaixamento, hein? Então, tá aí, ó, o Bahia com 4 pontos e o Rachão com nenhum ponto. Tá correndo risco, mas tem muita coisa pela frente ainda, pode ter uma recuperação. Vamos para os jogos de ontem, às 13h30, da segunda divisão. A vitória do Guaraú sobre o Tubanáticos lá na Arena Derac. No campo do Bahia, o Sport vencendo o União. O União também não está bem, precisa de uma recuperação, União, porque tá complicado. É um time de tradição da cidade, a gente sabe que precisa de recuperação. E aí a vitória, grande vitória do Veca em cima do Porto. O Veca também na ascensão para voltar à primeirona. Nos últimos jogos, aí tem mais 2 jogos. No campo do Bahia, olha, o Estância dando uma goleada no Real Ruínas por 7-2. E no último jogo no campo do Caraguava, o jogão pegado, hein? Se foi um jogo muito pegado, o Audax enfrentando o Porco Louco por 3-2. Tá aqui já o Veca, como eu falei. O Veca é o grande líder da segunda divisão. O Guaraú com 15, o Tubanáticos com 13 e o Estância dos Eucaliptos com 12. Essa é a classificação na atualidade para a segunda divisão do nosso campeonato municipal. Tá bom? Cristian, é isso. Valeu. Ficamos por aqui. Bora!